Olá, a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero falar algo que Deus ministrou no meu coração, no meu trabalho. Eu vou estar falando, de uma pessoa, mas não é o caso dela. Ela não faz isso com ninguém. É um amor de pessoa, uma amiga que Deus me deu, né? Mas foi através de uma conversa que eu estava tendo com ela há alguns dias. E no sábado agora, eu trabalhando, e a missionária Meire estava na varanda da casa dela, chupando uma laranja. E eu estava varrendo o corredor. E no corredor tem o circulador de ar, né? As gretas, né? E ali eu ia mexer com ela pela greta, né? Que às vezes eu mexo e enfio o cabo da vassoura e balanço para ela poder ver onde que eu tô, né? Mas neste dia eu ia mexer com ela, mas na hora Deus ministrou no meu coração, né? Que se eu não tenho pão para oferecer, a pessoa te deixa você de lado. A pessoa não conversa com você, a pessoa não dá muita conversa para você, não dá muita atenção para você, não te procura. Você manda mensagem, você liga, a pessoa não atende. Mas a pessoa só procura quando você precisa de você. Mas Deus ministrou no meu coração que a pessoa não procura se você não tem nenhum pão para dar para aquela pessoa. Mas se tem uma outra pessoa que tem um bolo para dar, aquela pessoa ela já pega, epa, aquele dali não tem um pão para me dar, mas aquele lá tem um bolo para me dar. Aí a pessoa vai lá no bolo. O bolo é gostoso? É uma delícia o bolo, ele caseiro, né? Pode ser só de trigo, igual o pão. Mas o bolo sendo só de trigo, sem recheio, sem nada, é gostoso. Mas uma coisa eu quero te dizer para você. Aquele bolo ali, ele vai acabar. Mas o pão que o outro não tem para dar, o pão material que não tem para dar, mas ele tem o pão que é o pão da vida. O pão que Jesus deu. Aquele ali ele tem, porque o pão da vida, nunca acaba, sempre está renovando, sempre está restaurando. Aquele ali tem o pão da vida para dar. Mas você não quer o pão da vida, você quer algo material. Por isso que ele só não tem um pão para dar, nem um pão para dar. Mas o outro tem. Mas o bolo ali, que o outro tem para dar, pode ir lá comer. Mas lá na frente, aquele bolo ali pode te matar. Não matar carnal, mas matar na área espiritual. Por quê? Porque você está indo com interesse. Porque aquele ali tem, aquele ali tem pão, bolo para me dar. Aquele dali tem carro para me levar para qualquer lugar. Aquele dali tem uma vida financeira boa. Aquele ali tem uma casa boa. Aquele é empresário. Mas cadê? O que ele tem de espiritual, de Deus para dar? Não tem, só tem aquele bolo ali. E o bolo acaba. E o bolo pode vir te matar lá no futuro, lá na frente. Mas aquele que não tem nem o pão para dar, ele tem o pão espiritual, o pão de Jesus, o pão da vida, o pão da cura, o pão da libertação, o pão da transformação, o pão da salvação. Porque aquele ali não tem um pão para dar, aquele lá tem um bolo para dar.
Feche os olhos carnal. Abre os olhos espiritual. É melhor o pão espiritual do que um bolo carnal, porque o bolo vai me matar e o pão espiritual, vai me salvar. Vai me levar além, que eu nem imagino. E o bolo material, vai me matar. E quando estiver me matando, eu vou estar o quê? Morrendo, perdendo aquilo que Deus tinha me dado, que eu não estava multiplicando, não estava usando o que Deus estava me dando. Mas o pão da vida, o pão espiritual, está multiplicando o que Deus me deu. Estou aprendendo o que Deus me deu. Estou contribuindo o que Deus me deu. Estou compartilhando o que Deus me deu. Abre os olhos espiritual. Que você pare de olhar só com os olhos carnal. Olha com os olhos espiritual. Se você quer viver na presença de Deus, abre os olhos espiritual. Come o pão da vida. Não faz diferença do que não tem o pão material para dar com o que tem o bolo para te dar. Porque o pão salva, o bolo mata. Que você possa entender. E eu conversando com a Meire. Meire, liguei para ela, falei, Meire, missionária Meire, eu te vi você na tua varanda. E eu lembrei que nós tínhamos conversado. E Deus ministrou no meu coração essas palavras. Eu vou estar fazendo um vídeo e vou postar. Mas eu tinha falado com ela, já tinha feito um vídeo, mas do jeito que eu fiz o vídeo, eu falei com ela, Meire, o povo vai achar que é você, que é dessa forma. Aí eu vou fazer outro vídeo, Meire. Ela, não, amém. Que ela falou assim, que palavras bonitas, que palavra linda. O que Deus ministra no meu coração, eu gosto de compartilhar. É a palavra, é algo no meu coração que Deus ministra, eu gosto. É louvores que Deus ministra no meu coração, eu faço, né? Sem melodia, sem tom, sem com a minha voz, né? Que eu falo que a minha voz é de voz de taquara, né? Mas eu gosto de compartilhar, porque é algo de Deus na minha vida. E eu também quero algo de Deus na tua vida. Vamos abrir os olhos espiritual. Vamos estar de olho à procura do pão espiritual. Jesus não multiplicou 5 pães para uma multidão e 2 peixinhos? Ou é 2 pães, 5 peixinhos, nem lembro mais. Não foi multiplicado? Então, aquele que tem um bolo para te dar, não vai multiplicar. Ele pode orar ali, não vai multiplicar. Para multiplicar, ele tem que fazer vários bolos. Mas aquele que não tem nem o pão material para dar, mas ele tem um pão espiritual. O pão divino, o pão da vida, que Deus deu para ele contribuir, dar para as pessoas, passar para as pessoas. Ele pode orar e Deus vai multiplicar, como fez Jesus. Mas o pão, não. O bolo, não. Mas o pão, sim. O pão ora, se multiplica a palavra de Deus.
na boca daquela pessoa ali, que é um homem ou uma mulher de Deus, para falar para você. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe. Abre os olhos espirituais, porque o pão da vida, ele salva, cura, liberta, transforma, restaura. E o bolo, ele mata, ele destrói. Amém? Olha a diferença dos olhos espirituais e dos olhos carnais. Qual o caminho que você quer seguir? Os olhos espirituais ou os olhos carnais? O que você quer se alimentar? Do pão da vida ou do bolo que mata? Amém? Fica na paz.